Boa noite, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? É com muita alegria que nós iniciamos mais uma live, né, conhecendo o campo missionário. Eu quero agradecer aí a presença de todos que estão chegando aqui. Nós estamos iniciando mais uma live. Eu vou convidar aqui o nosso pastor divino para entrar junto com a gente. Eu quero agradecer aqui a presença da Eliane, Ana Paula, Valdeci, o Henrique, a Deliane, o Fernando, que está entrando aqui, iniciando, meu amigo Mardani, a Cris, lá de Tumbiara. Valeu, Mardani, obrigado aí pela presença, por estar nos prestigiando. E a Eliane, minha prima, Adriana Soares, da Vera Cruz, Lília, Sarinha, que está aqui assistindo. Obrigado a cada um de vocês aí. Nós hoje, a Igreja Batista Betel presente aqui, muito obrigado. Nós iremos iniciar, Maria Augusta sempre presente, obrigado aqui pela presença. Eu mandei o convite para o pastor já, estou aguardando, deve ser a internet dele que não entrou ainda. Mas a Cristiele, né, mãe do nosso embaixador Pedro Henrique, obrigado pela presença. Frederico, valeu, meu irmão, policial civil, está aqui junto com a gente. Nós estamos aguardando o pastor e hoje, meus irmãos, nós estaremos aí iniciando mais uma live, né? Falando sobre, conhecendo um pouco o nosso campo missionário. Agradecer a presença do nosso querido Carlão, Rodolfo, né? Que é a Paola, o Henrique, a Paola está aqui com a gente, a Michele, Larissa, Maria Lúcia, Valdeci, obrigado aí pela presença de cada um de vocês. E hoje nós teremos um convidado muito especial, pastor Divino Ferreira, né, que está lá de Itapirapuã. Agradecer aqui a presença da Valdeci, da Euzenita, né, pastor Flávio, com certeza logou aí pelo Instagram dela, a Michele, o Paulo Rogério, nosso segundo vice-presidente da Convenção Batista Goiânia, está aqui prestigiando a nossa live. Nós estamos aí fazendo uma série de lives aí, promovendo a campanha de missões estaduais, a Convenção Batista Goiana, né, 2020. Nós hoje teremos o nosso convidado muito especial, estamos aqui tentando chamá-lo aqui, que é o pastor Divino Ferreira, lá de Itapirapuã, né? Tem feito um excelente trabalho lá e hoje nós vamos conhecer um pouquinho do chamado dele para viver um tempo de Deus. Frederico, meu amigo, seja bem-vindo aí. Michele, né? Manda um beijo aí pro... Vamos convidar novamente ele aqui. Vai dar certo. Isso, tô vendo aqui que o senhor tá tentando. Deve ser a internet aí, pastor. Mas vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo. Aí, boa noite, pastor. Graça e Graça paz, e tudo bem? paz. Tudo tranquilo. Como é que estão as coisas aí? Tudo em paz, tudo correndo como Deus quer. Tá certo. Seu áudio tá um pouco chiando. Será que é o microfone? Irmã Melhorou? Écia, o Biratã acabou de entrar aqui. Sejam bem-vindos. Será que é o Melhorou? microfone? Melhorou não? Tá. Ainda tá um pouquinho chiado ainda, mas se não der, nós vamos lá. Maria Melhorou? Augusta tá aqui. Ô, Glória, Davi. Melhorou. Melhorou bastante. Acho que agora melhorou. Né? Meu irmão, seja bem-vindo aí mais uma live. Eu quero agradecer aí a Convenção Batista Goiana, na pessoa do nosso presidente, Carlos Henrique, pela confiança, né, em estar aí nos escalando para que a gente possa aí conhecer um pouquinho mais os nossos missionários. Agradecer a Deus também pela vida da irmã Tatiana, que é um braço forte, direito ali, está sempre nos apoiando. E agradecer a todos os irmãos que já estão aqui na nossa live, né? Nós estamos aqui toda terça-feira promovendo essa série de live. E hoje nós temos um amigo muito importante aqui, um missionário que tem doado aí o seu tempo, a sua vida em prol do Evangelho. E eu fico muito feliz, pastor, de estar com o senhor aqui. Antes eu quero falar para os irmãos que o tema da nossa campanha de missões esse ano é Eu mais você na missão de avançar no cuidado em Goiás, né? Nesse tempo de pandemia, a gente sabe o quanto
as pessoas têm precisado, né, pastor, de cuidado, precisado de atenção de todos nós, né? Eu acho que é um momento difícil para todo o mundo, né? A pandemia não é só em Goiânia, no estado de Goiás, no Brasil, é no mundo inteiro. Então, nada melhor para falar um pouquinho para a gente do que os missionários que estão no campo, no dia a dia, trabalhando. Quero apresentar aqui o nosso pastor, Divino Ferreira. Pastor, se apresente um pouquinho para nós, fala para nós de onde o senhor veio, o senhor não é aqui de Goiânia, do estado de Goiás, né? De onde o senhor veio, e fala para a gente um pouquinho como que o senhor chegou aqui no Campo Goiano. Seja bem-vindo aí, boa noite. Obrigado, irmão Elton, pela oportunidade. Graça e paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão nos vendo, nos acompanhando nessa noite. É um momento bastante oportuno, onde nós queremos falar sobre o campo missionário goiano, do qual eu tenho o maior orgulho de fazer parte há 2 anos. Nós estamos ali na Igreja Batista de Itapirapuã, que é uma congregação da Primeira Igreja Batista em Jussara. Eu sou o Divino Ferreira, da Joana Ferreira. Nós somos casados, 3 filhos e somos de Brasília. O mais engraçado é que Deus, ele escreve certo por linhas certas. Então, o Senhor, ele nos conduziu ao interior de Goiás. Eu sou do interior de Goiás, nasci em Crixás, me criei em São Miguel do Araguaia e aos 12 anos vim para Brasília. E aqui fiquei até recentemente. E mantenho ainda nosso imóvel aqui em Brasília. No momento eu estou em Brasília resolvendo algumas coisas, mas o Senhor quis, prove ao Senhor nos convidar, nos chamar, nos convocar para termos essa oportunidade de estarmos no campo goiano, na igreja em Itapirapuã. Bom demais. Pastor, eu quero saber de você como que foi a sua chegada, a sua saída lá de Brasília, a sua chegada na igreja, né? O seu ministério, ele é de plantação e revitalização de igreja, não é isso? Fala um pouquinho para a gente sobre o seu ministério, o que Deus tem feito na sua vida aí em Itapirapuã. Olha, eu costumo usar esse versículo, né? Que Deus tem feito grandes coisas e é por isso que eu estou alegre. Eu relutei ao meu chamado vocacional por 18 anos, fui servidor público em Brasília por 30 anos e há 3 anos eu fui para a reserva remunerada. E durante 25 anos eu trabalhei com futebol profissional, eu conciliei as minhas atividades diárias e realizei um sonho de criança. Mas não imaginava estar hoje à frente de uma igreja como pastor. O meu projeto era outro. O meu projeto era ganhar dinheiro, continuar com fama. Eu trabalhei com um técnico que faleceu recentemente, chamado Valdir Espinosa, em 7 clubes. Nós trabalhamos juntos no Brasiliense, no Flamengo do Rio de Janeiro, na Portuguesa de São Paulo, no Ceará, no Fortaleza e em outros clubes. E eu sempre resistindo a esse chamado. E chega um momento em que eu estava no ápice da minha carreira como preparador físico de futebol, estava trabalhando no Flamengo em 2006 e era muito infeliz. Na verdade, eu costumo dizer que onde eu trabalhava aqui em Brasília, eu ganhava 10 quilos de acém. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, para o Flamengo, eu passei a ganhar 1000 quilos de picanha. Então, tudo aquilo me fascinou, mas eu passava a madrugada chorando. Morava no melhor hotel do Rio de Janeiro, no Windson Bar, na Barra da Tijuca, e passava a madrugada em prantos, sem saber por quê. E chegou um momento em que, numa noite desse período, eu orando a Deus e chorando em lágrimas: Senhor, por que, Senhor? Eu estou onde todo mundo queria estar, eu estou ganhando um salário que muitos gostariam de ganhar, eu nunca ganhei, e eu estou conquistando aquilo que eu sempre almejei, que eu corri atrás de um sonho de criança, e estou infeliz. Entendi. E eu não sabia. E chegou um momento que um pastor chamado Marcos Gregório, da Apacentar de Nova Iguaçu, ele foi visitar. Eu estava no Fortaleza na época, antes de ir para o Flamengo,
e ele não me conhecia. E ele foi ao hotel e, através de um jogador chamado Marcos Dene, que é irmão em Cristo, e ele me disse: professor, tem um pastor lá embaixo querendo falar com o senhor. Nós estávamos concentrados, era Fortaleza e Botafogo do Rio, nós iríamos jogar no Maracanã, 2 dias depois, e eu falei: mas eu não conheço aqui ninguém no Rio de Janeiro. E aí, muito menos pastor. E aí, quando eu cheguei, era ele, e aí ele se apresentou, eu reconheci pela voz, né? E ao final, eu pedi permissão para ele para me retirar, porque às 22 horas os atletas têm uma ceia, né? Que é um lanche antes deles repousarem, e a nutricionista tem que participar quando, na ausência dela, o preparador físico. Então, eu pedi permissão para ele para me ausentar, e ele disse que você não vai se ausentar daqui antes de eu te falar o que eu tenho para lhe falar da parte de Deus. E aí eu fiquei curioso, mas o que foi, pastor? Olha, Deus, ele mandou te dizer que você não vai ficar aqui. Você vai para algo muito maior. E detalhe, você vai ganhar o mundo. Aí eu, Amém. amém, tomei posse e fui fazer o que eu tinha que fazer. 45 dias depois, nós saímos do Fortaleza e o Valdir Espinosa me liga dizendo que, olha, nós vamos assumir o Flamengo, porque o Joel Santana foi para o Japão e nós estamos indo para o Flamengo dia 6 de janeiro. Tá feito, combinado. Aí eu falei: olha só, eu não ia ficar lá no Fortaleza, eu iria para algo muito maior. E o meu sonho era ser preparador físico da seleção brasileira. E aí eu comecei a perceber as mãos do Senhor. E aí eu falei: olha, agora eu chego na seleção brasileira, que era o meu sonho. E quando eu estava no Flamengo, começou tudo isso, né? Eu sentindo esse vazio, sem saber por quê. E na semana de carnaval, eu fui o melhor preparador físico da competição. Pouco tempo depois, nós fomos demitidos, eu fui o pior. Me massacraram nas redes sociais e eu não entendi, comecei a questionar o porquê, sem saber quais seriam os propósitos de Deus. E alguns meses depois eu vim trabalhar num clube aqui em Brasília chamado Braslândia, onde eu estava ganhando R$ 50 de combustível. E aí os atletas me perguntavam: mas, professor, como que o senhor me explica? Ganhando 1.000 lá no Flamengo, Ilusão, agora né, R$ 50 aqui? E aí, irmão Elton, eu fiquei sem resposta. E a única resposta que me veio no momento: eu não sei, mas Deus tem um propósito. E eu comecei a ter momentos de orações com o Senhor, e o Senhor teve que me levar ao deserto. Perdi tudo na minha vida, eu só não perdi os meus filhos e o meu trabalho. Mas eu tive que descer ao chão, eu tive que perder a arrogância, deixar a soberba do lado e entender que os propósitos de Deus eram muito maiores do que o que eu tinha imaginado. Então, os pensamentos do Senhor eram muito mais altos, muito maiores que os meus. Foi quando eu comecei a entender. Então, eu perdi imóvel, perdi casamento de 25 anos, só não perdi meus 3 filhos e o meu trabalho. E começo a minha vida do 000,1. E aí eu pude entender que Deus estava me levando, me tirando tudo que eu tanto queria, para que eu fosse moldado e tivesse o meu caráter, a minha personalidade regenerada. Então eu percebo que é necessário irmos para o deserto, porque é no deserto que Deus vai forjar o nosso caráter, vai forjar as nossas atitudes, e assim nós seremos um novo homem ou uma nova mulher na presença dele. E foi assim que eu entendi. E foi no momento de uma oração na madrugada que o Senhor falou comigo, onde ele me disse que estava na hora de cumprir o que ele tinha para a minha vida. Porque o que eu desejei para mim, os meus sonhos, ele já tinha realizado. Então, tudo aquilo que ele realizou era para que eu tivesse sonhos a contar e mostrar a outras pessoas que era possível, porém, mostrando que é esse Deus que pode realizar todas as coisas. Então, eu comecei a entender, fui para a Faculdade Teológica Batista, uma instituição que eu tinha feito matérias na década de 90, me converti em 94, e em 98 eu fiz algumas matérias avulsas e relutei por 18 anos. Quando eu entendi, eu fui para a Faculdade Teológica Batista, para a FTBB, e lá eu consegui
né? Fiquei 3 anos no seminário, né? Estudando. Sim. E chegou um momento em que eu conheci a irmã Joana, não era cristã, não era crente em Jesus, nunca preguei para ela e Deus foi moldando, foi mostrando que, e eu orando, Senhor, eu preciso de uma companheira para o meu ministério, não tem como conduzir tudo isso sozinho, eu sei que o Senhor tem propósitos para a minha vida e não é bom que o homem viva só e nem esteja só. E assim, pouco tempo depois, a irmã Joana se converteu e 3, 4 meses depois nós nos casamos e hoje é o meu braço direito. Quando eu estou cansado, ela segura o braço. Quando o braço está cansando, ela levanta de novo. Então, Eu nós sei. estamos ali em Itapirapuã dessa maneira. Então, Nós é um tivemos. presente que Deus, é um presente que o Senhor me agraciou. Eu louvo a Deus pela vida dela. E eu entendo muitas coisas. E eu costumo dizer, irmão Elton, que a matemática de Deus é diferente da matemática humana. No reino de Deus é necessário perder para ganhar. É verdade, Enquanto na pastor. matemática humana, na ciência humana, é necessário somar, multiplicar para ganhar. No reino de Deus é o contrário. Você perde para ganhar. Então eu Amém. ganhei muito com tudo isso. Então eu louvo a Deus por essa oportunidade. E Bonito testemunho, muito bonito. quando eu fui... Não deixa o pastor falar não, que o pastor não deixa ninguém mais me falar não. Pastor, mas sim, só te interrompendo um pouquinho, é muito bonito seu testemunho, né? Eu sou testemunho também disso aí, tive com o senhor lá em Jussara, né? A gente viu o trabalho e a união de vocês, né? O tanto que a Joana coopera com o seu ministério, e é uma bênção de Deus ter ela do seu lado. E antes de passar para outra pergunta, eu quero agradecer a presença aqui da Miriela, do Thiago, do Eli Rocha, né? Da Maria Lúcia, da Isabela, minha amiga Isabela, do meu amigo Edinaldo, que está aqui, o Carrijo, né, policiais civis, guardas municipais, irmãos da igreja, Valdeci, o Diogo Mota, né, nosso irmão em Cristo, pastor também, Fabrício, policial civil, Ezequiel, o Elieber, guarda civil, Franklin, todos que estão nos vendo nesse momento, o Francisco Marques, né, nosso irmão aqui, o Marcos Valverde, o Vinícius, nosso querido irmão Vinícius, enfim, todos os irmãos que estão nos assistindo aqui, agradecer a presença de cada um de vocês, o Wilton, a Ibe lá da Juventude, o Ângelo. Enfim, pastor, eu gostaria que você falasse para nós um pouquinho, quando o senhor chegou em Itapirapuã, né, o senhor recebeu o seu chamado, saiu de lá, a gente ouviu sua história. Como que foi sua chegada lá? A igreja de Itapirapuã estava fechada, não é isso? Como que o senhor chegou? O que o senhor encontrou lá? E como que foi aí essa sua chegada lá? Depois desse seu testemunho muito bonito aí. Olha só, irmão Elton, acrescentando mais algumas coisas aí, eu fui missionário da Cristolândia, voluntário por Ai, 2 anos. E na Cristolândia eu conheci o pastor Silas e a missionária Lourdes, que eram coordenadores do DF Goiás. Então, eles saíram da missão Cristolândia e foram e assumiram a primeira igreja batista em Jussara. E, numa determinada oportunidade, me fizeram o convite, ele me fez o convite para pregar lá na cidade, na igreja. Então, lá eu estive e teve um momento que ele me fez um convite. Vamos ali, numa congregação da igreja lá em Itapira. E eu, Itapirapuã. E eu querendo falar, pronunciar Itapirapuã, mas de início é meio complicado mesmo. Você dá uma amarrada na língua, né? E quando nós chegamos lá, ele abriu a igreja, nós entramos, ela já estava realmente prestes a fechar, porque só tinha 2 irmãs. E o mais interessante, irmã Elta, é que essas 2 irmãs, irmã Maria e Elma, mãe e filha, elas oravam há 18 anos por um pastor. E há 18 anos, o pastor estava recusando, estava desviando do chamado dele. Estava se afastando do chamado dele. Então eu vejo que Deus ele age no tempo dele e no momento dele. Então, quando nós chegamos, o Espírito Santo tocou no meu coração, juntamente com o da irmã Joana. Nós não falamos nada com ninguém, o pastor, o Silas, a Lourdes não falaram nada e só disse que estava fechando porque não tinha ninguém, mas eles estavam orando. E aí, no momento que nós estávamos já em Jussara, a Joana olha para mim e fala, olha, eu não quero ir para aquela cidade. Então, nós somos de cidade grande, né? A Joana é de Brasília, claro. Então, homem, ele vai, se adapta em qualquer lugar. Mulher já é
é mais diferente, né? É mais complicado, mas o tempo também se encarrega de convencer. E o Espírito Santo tocou. E aí, nesse período, eu falei, olha, vamos orar? Se for da vontade de Deus, certamente o Senhor vai nos abençoar. E nessa época, eu trabalhava na Casa Militar, eu era segurança do governador na época, Rodrigo Hollenberg, e aí eu falei, estava estressado com o serviço, e aí eu falei, olha, eu vou pedir minha reserva. E aí nós vamos morar em João Pessoa. E aí estava tudo acertado de irmos para João Pessoa, e no momento de um devocional nosso, na manhã, ela começou a chorar. E aí eu falei, o que foi? O Espírito Santo está me incomodando. E o nosso lugar é lá em Itapirapuã. Mas eu não quero, não. Não vou, não. Eu falei, não, vamos orar. E continuamos a orar, né? E no momento em que nós fizemos aqui em Brasília o Impacto Radical, que é uma simulação da igreja perseguida por 3 dias, Deus falou profundamente com ela e conosco, e assim ela olhou chorando, e Deus não tem como resistir, eu não vou mais negociar, e nós vamos para Itapirapuã. E chegando lá, irmão Elton, nós encontramos a igreja somente com essas duas irmãs remanescentes, uma igreja que já foi... já teve muitas pessoas, segundo as informações que nós colhemos, já teve mais de 60 pessoas, mas que ao longo do tempo foram migrando para as cidades grandes, em busca de oportunidades, qualificação, emprego, enfim. E só ficou essas duas irmãs. E aí nós fomos orando, Senhor, eu não tenho experiência no campo, é a primeira oportunidade que eu tenho. Eu era vice-presidente da primeira igreja batista aqui em Águas Claras, mas o Senhor, no momento de oração, sempre gostei muito de orar na madrugada, e o Senhor falou comigo através de Isaías 41:10. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo, e os protejo com a minha forte mão. E foi nesse versículo que nós viemos com coragem, com disposição, e essa disposição que nos mantém até ali, até o momento. Então, ao longo desse processo de 2 anos, nós nos aproximamos da comunidade, nós fizemos um trabalho de campo, de pesquisa. Itapirapuã é uma cidade de 6 mil habitantes no máximo, já teve 12 mil, mas ao longo do tempo as pessoas foram migrando para as cidades grandes, e hoje tem em média de 5 mil, entre 5 e 6 mil. E são 34 igrejas protestantes, 35 igrejas com a igreja católica. Então, nós ficamos impressionados e começamos a orar, Senhor, nos dá estratégia. E a primeira estratégia foi nos aproximarmos da comunidade. E aí começamos a visitar parentes de irmãos, da irmã Maria, da irmã Elma, e aos poucos nós fomos conquistando a confiança dessas pessoas, e lá nós conseguimos conduzir algumas pessoas para a igreja. E chegou um determinado momento em que nós tivemos presencialmente 23 a 25 pessoas. Só que hoje nós estamos acompanhando 33 pessoas. Frequentes dá mais ou menos 15, 18 pessoas no máximo. Depende muito da ocasião. Então, nós nos alegramos muito ali, porque a igreja ela vem se desenvolvendo. E, para isso, nós também adotamos algumas estratégias, projetos. E o primeiro projeto que, como educador físico, foi ser voluntário na escola municipal com o projeto Caminho do Bem, no qual a Convenção Batista Goiana nos auxilia, né, em manter esse projeto, em nos manter no campo missionário. Louva a Deus pela disposição da convenção. Isso, na época da parceria, foi firmada com o pastor Rodrigo Pereira, que hoje está no Paraguai, e o então presidente, na época, que era o pastor Silvio. Então, nós nos alegramos muito por essa força, né, em nos manter ali. E a primeira igreja batista de Jussara também nos auxilia com um salário mínimo. Então, nós nos alegramos muito ali. E começamos a fazer o Caminho do Bem. O Caminho do Bem... Caminho do Bem é um projeto da prefeitura, não é isso? Não, o projeto é meu, é da Igreja Batista. Tem a parceria com a prefeitura, né? Não, a prefeitura não entrou com nada, só entrou com o nome, pegou a foto e jogou a logomarca da prefeitura lá. Eu vi na rede social. Pastor, mas antes de eu responder, eu quero agradecer a presença do Mardani, que falou que gostou muito do seu testemunho, né? Testemunho de vida. A Rosimeire, que está aqui, o Azevedo Silva, o nosso Marquinha, Jamile, toda a família, pastor Jadiel e a
esposa Eliene, lá do Colina Azul, está sempre prestigiando a gente, a Rosimeiro, a irmã Altair, o Vitor, João Vitor, meu conselheiro, meu embaixador do rei, João Vitor, está lá em São Paulo, o Marcão, o irmão, o Wilton César, o Ângelo Filho, pastor Newton, né? O secretário executivo da Ordem dos Pastores está aqui nos prestigiando, nossa querida irmã Fran, né? A Fran Batista, a Dulzen, nossa irmã conselheira de embaixador do rei lá do Mato Grosso, está aqui prestigiando a gente, a irmã Valdelândia, o Guilherme, advogado, o Eduardo, né? A Jaqueline, minha prima, lá de Itapuranga, um abraço para minha mãe, dona Regina, também está nos prestigiando, o Vilmar Ordones, Manuel, né? Falou, o pastor está falando aqui sobre o impacto radical, é possível amar com o amor de Jesus. O pastor Paulo Rodrigues, que é o nosso segundo vice-presidente, né? A Thalita, o Antônio, o Carlão, o Eli Rocha também falando do testemunho maravilhoso do senhor. Paulo Lessa acabou de entrar. Pastor, conta pra gente então como que é esse projeto e também eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como que está sendo seu trabalho na igreja aí, na cidade, nesse tempo de pandemia. A gente sabe que mudou bastante, né? Dificultou pra gente, mas a gente sabe que nós não podemos parar, né? E como que o senhor tem feito esse trabalho e agradecer a presença do Maxwell, meu querido irmão que está aqui prestigiando, presidente do sindicato, né, dos policiais penais, nosso irmão. Eu sou policial civil, pastor, depois o senhor é policial militar. Conta pra gente também o que nossa profissão pode ajudar, influenciar aí nesse trabalho aí, nessa tarefa que ela é difícil, mas ela é muito prazerosa mesmo. Irmão Elton, eu para ser sincero com o irmão, eu costumo dizer que um dia eu estive atrás das pessoas sem saber que era para resgatá-la para o reino de Deus. Eu estava querendo prendê-las, mas prendê-las para serem escravas do Senhor, né? Para serem libertas do seu jugo, da sua escravidão pecaminosa. Então, houve um casamento, na verdade, onde eu pude trazer para o meu ministério as experiências de rua, as experiências com pessoas em estado vulnerável, em dependência química. Então, hoje, eu costumo dizer que se você quer amar pessoas, quer aprender a amar pessoas, você precisa passar um tempo na Cristolândia. A Cristolândia é um dos projetos mais fantásticos e de resgate de almas que o povo batista tem. Então, nós precisamos valorizar muito esse projeto chamado Missão Cristolândia, porque é lá que a gente aprende verdadeiramente a amar pessoas. Eu acredito que todas as igrejas elas poderiam fazer um estágio na Cristolândia de pelo menos uma semana. Certamente o Espírito Santo vai conduzi-las e vai forjar uma maneira para que elas aprendam a amar as pessoas como Cristo também nos amou. Então, esse projeto Caminho do Bem, nós atendemos 350 crianças, eu dou aula de esportes para essas crianças, um colégio de educação básica, chamado Sebastiana Sardinha. Então, toda quarta-feira eu ministro 2 aulas pela manhã e 2 aulas pela tarde. Então, nós começamos com iniciação ao basquete. Então, foi um momento muito prazeroso e o objetivo principal era trazer essas crianças para a igreja através das nossas organizações, Mensageiras do Rei e Embaixadores do Rei. Então, esse é o propósito e nós, aos poucos, nós estamos conseguindo implementar esse resgate ou esse convite, né, essa leva de crianças para a igreja. Então, eu creio que em breve nós teremos uma grande colheita. Então, nesse período nós também temos também capelania prisional. Ano passado, no Dia da Bíblia, nós estivemos no sistema prisional da cidade, né? E no Dia da Bíblia nós agraciamos 46 Bíblias e desse total de pessoas, né, nós fizemos um contato, né, de termos um momento de discipulado, um pequeno grupo multiplicador carcerário. Então, mas com a pandemia, nós tivemos que brecar esse projeto. Mas sempre nós estamos tendo contato
com esses amigos e irmãos que estão ali no sistema carcerário. Nós desenvolvemos também na cidade de Itapirapuã a capelania hospitalar, onde nós, uma vez por semana, nós vamos à cidade, né? Vamos ao hospital, né? E nós temos o nosso pequeno grupo multiplicador. Irmão Elton, olha só, teve um dia que o nosso PGM passou a ser GGM. Teve 38 pessoas. Era um grande grupo multiplicador. Então, nós nos alegramos muito com isso. Geralmente, o que nós aprendemos lá? Que o pequeno grupo ele tem uma acessibilidade maior com as famílias. Quando se fala ou faz um convite para irmos aí, para irem à igreja, para irmos à igreja, há uma resistência, existe uma barreira muito grande ainda. Mas quando nós falamos, vamos fazer um momento de oração, de estudo da palavra na casa do irmão fulano, do amigo fulano, dá muitas pessoas. Então, nós temos usado essa ferramenta, o pequeno grupo multiplicador, para que as pessoas conheçam o trabalho da Igreja Batista em Itapirapuã. Nós temos também, era um dos projetos que, assim, quando nós chegamos, era um programa de rádio, chama-se Disse Jesus. Nós temos praticamente um ano de programa, e hoje o programa Disse Jesus, que passa das 10h55 da manhã às 11h25, é um dos mais ouvidos da região ali do Rio Vermelho, Vale do Araguaia. Então, nós nos alegramos muito. Então, hoje a Igreja Batista ela é muito conhecida naquela região. E nós louvamos a Deus por essa oportunidade. E nesse tempo de pandemia, nós, claro, como que todos aqueles que estão sempre dispostos a trabalhar, nós entramos na tecnologia. A gente precisa se reciclar, se qualificar, e os tempos de pandemia é necessário que você faça reinvenções. E acessibilidade através das redes sociais nos proporcionou também essa entrada nos lares através das nossas lives de quinta-feira e da nossa EBD e do nosso culto às 19h30 no domingo. Então, a igreja era desconhecida e hoje, em cada atividade, nós temos em média 200 visualizações. Então, para uma igreja que era desconhecida, que ainda é uma congregação, ela já se faz muito conhecida. E, diante dessa pandemia, Deus também nos deu uma visão de criarmos uma rádio web. Então, eu criei a rádio web chamada Vida Nova, radiovidanovagospel.com.br. Os irmãos podem acessar no Google Play, já temos o aplicativo, e no Radiosnet também, para quem tem iPad ou iPhone. Então, nós louvamos a Deus. E em um mês, nós já temos mais de 2.400 ouvintes, acessos durante esse período. E essa rádio ela foi criada para o povo batista desfrutar de louvores, de atividades. Os irmãos são convidados a também participarem conosco, inclusive os embaixadores do rei, mensageiros do rei, fazendo os seus programas. Nós estamos em fase ainda de implementação, estou fazendo um estúdio num dos quartos da Casa Pastoral para que nós possamos fazer esses programas ao vivo e assim ter uma interação e uma integração melhor com o ouvinte. E assim estaremos contribuindo para a expansão do Reino de Deus e avançando no cuidado em Goiás, porque missões é isso. Eu e você, juntos, unidos, avançando, cuidando uns dos outros para que o estado de Goiás cresça no evangelho da salvação. Bom demais, bênção de Deus. Pastor, eu quero, antes de fazer mais uma pergunta, agradecer a Deus aqui a vida do pastor Samuel Martim, né, nosso gerente de missões estaduais, pelo privilégio de estar fazendo essas lives, agradecer a presença dele, do Alan, nosso primo está lá em Goiás, a Suzy, Deus abençoe vocês, está aí pertinho em Goiás aí, né, tá próximo aí. Murilo, o Akinaton, né, Guarda Civil, nosso amigo, obrigado pela presença. A Igreja Batista lá de Uruaçu está aqui nos prestigiando. O pastor Valdete tem feito um excelente trabalho lá, muito abençoado. O Lucas, né, a Joeli, irmã Joeli, hoje me mandou mensagem falando: irmão Elton, eu não sei mexer com a internet, não, como que eu faço? Eu falei: não, vai dar certo. Expliquei para ela, tá aqui falando oi, mandando um abraço. Nossa querida irmã Juliana, né, congregamos ali na Cidade Jardim com ela e mando um abraço para ela e toda a família dela, muito bom ter ela aqui com a gente, a Elba, enfim, todos que estão aqui nos prestigiando, a Ruth, agradeço a presença da Ruth aqui na nossa live. E, pastor, eu gostaria que o senhor falasse
mais um pouquinho da rádio web. Eu acho que é uma ferramenta muito importante. Nós temos, no estado de Goiás, eu não sei se nós temos outra rádio web. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como que faz para participar, né? Quem quiser participar, como que faz para... Fala novamente sobre o acesso, mas assim, eu quero participar de um programa, quero fazer um programa sobre os embaixadores do rei, que é meu ministério, Mensageiras do Rei, a União de Homens, a União Feminina. Nós podemos participar, quem pode participar, gratuito ou não, como que faz para acessar? Explica melhor, porque em tempo de pandemia, eu creio que essa rádio web ela vai ser um instrumento aí, uma ferramenta Amém. de Deus, através dessa ferramenta, a gente pode alcançar muito mais pessoas. E antes de eu responder, agradecer a presença da minha amiga Liciana, policial civil, psicóloga, que está aqui nos prestigiando. Mais uma vez também a Gontijo, Magela, da Primeira Igreja, a Joeli. E um abração para a Liciana, nossa amiga aí que está nos prestigiando. Pastor, me fala mais sobre essa rádio web, que eu interessei bastante. Olha só, nós já havíamos conversado um pouco, né? Eu coloquei a rádio web, é uma oferta de amor ao reino de Deus para a pregação do Evangelho. E o objetivo é propagar o Evangelho com as atividades do povo batista. Pode ser os embaixadores do rei, mensageiros do rei, união masculina, feminina, convenção, junta de missões. Então, o propósito maior é somarmos e assim conduzirmos o evangelho a outras pessoas que estão distantes. Então, a rádio ela já está funcionando 24 horas. Ainda nós estamos com programação que a gente denomina Auto DJ, mas em breve nós estaremos já fazendo um trabalho ao vivo. Eu acredito, queira Deus, que até o final do mês nós já estaremos com alguns programas ao vivo. Por exemplo, E Disse Jesus, das 9 ao meio-dia. E agora também eu estou aderindo a plataforma de transmissão pela televisão. Então, se vocês entrarem lá na radiovidanovagospel.com.br, vocês vão verificar que tem o ponto de televisão, o ponto de transmissão. Então, ela vai ser transmitida tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook simultaneamente. Então, e pelo próprio site da rádio. Então, eu convido a vocês a participarem, deixando seus recados. Temos também o aplicativo no Google Play, Rádio Vida Nova Gospel, e você pode entrar lá, baixar o aplicativo. Se você não tem smartphone, não é Android, é iPhone, iOS, você pode entrar lá também no Radiosnet e digitar Rádio Vida Nova Gospel. Então, é um momento que nós temos essa ferramenta para divulgarmos os trabalhos do povo batista, do estado de Goiás, para que o Brasil inteiro conheça os nossos trabalhos, que tipo de ferramenta, o que nós estamos usando. Inclusive, nós temos também a reflexão da palavra do dia, o pastor Leandro, né? Ele tem nos contribuído, tem nos ajudado muito com as suas devocionais. Então, pastor Divino, lá de Iporá também, Boas Novas, Batista Boas Novas de Iporá também tem contribuído com seus devocionais. A gente está sempre publicando diariamente um devocional diferente. Então, os irmãos estão convocados, estão intimados, estão convidados para acessarem a nossa página, curtir. Temos uma página no Facebook, temos a página no Instagram, temos no YouTube, temos no Facebook. Então, passa lá, dá uma clicada, nos ajude, nos prestigie com a presença e nos ajude também a divulgar a emissora. Muito bom, parabéns pelo esse projeto maravilhoso. Eu quero fazer parte, hein? Eu quero fazer um programa, já tem até o nome, Sempre Embaixador. Quero fazer uma transmissão lá. Eu quero aqui agradecer a presença do pastor Eliseu Barreto, nosso amigo. Obrigado pela presença. Mais uma vez, irmã Valderlândia. Meu amigo policial civil Alexandre Mota. O Vinícius Bento comentou aqui, quanto mais adeptos ao evangelho, melhor. Nesse sentido, uma rádio alcança grandes massas, né? O Sérgio, uma excelente ferramenta para alcançar as pessoas. A Duzin também está aqui parabenizando aí pela iniciativa. E, pastor, eu tenho lido muito sobre um tema que muitos estão comentando, que é chamado sobre o novo normal. Nós sabemos que nós estamos numa pandemia e, em nome de Jesus, nós vamos sair dessa. E quando voltar ao normal, que nunca mais, na minha opinião, nunca mais vai ser normal, e eu acredito aí nesses
nessas pessoas que têm escrito sobre isso, sobre o novo normal, eu pergunto para o senhor quais são os seus projetos, né, para a sua igreja, para o seu ministério, pós a pandemia, que eu gosto de chamar como novo normal. Como que será o seu trabalho? O senhor tem projetado alguma coisa? O que o senhor tem pensado em relação a isso, sobre o novo normal? Esse tempo de crise eu vejo com alguns fatores positivos e outros negativos. Os positivos é que Deus nos dá uma oportunidade de fazermos uma reflexão, uma introspecção de que cristãos nós estamos, como estamos exercendo essa adoração diante do nosso Deus. Como cristãos, como tem sido a minha adoração? Como tem sido o meu trabalho, né? Nós fomos chamados. Quem é chamado precisa servir, precisa produzir, precisa frutificar. E o reino de Deus é assim. Então, nós estamos vendo uma igreja um tanto quanto dispersa, é a minha visão, e alguns, quem era mais realmente verdadeiros cristãos, verdadeiramente comprometidos com a obra, continuam comprometidos, porém aqueles que participavam domingo, quarta, mais ou menos, essas pessoas já estão um pouco mais distantes da igreja, do serviço missionário, do serviço eclesiástico. Porém, eu vejo também uma oportunidade da igreja também se posicionar melhor. A igreja estava aguardando as pessoas. Agora a igreja ela precisa realmente cumprir o seu verdadeiro papel, que é de ir. Né? Jesus nos chama, nos prepara, nos discipula para nós irmos, enviar para o campo missionário, pregar a palavra de Deus. Então é isso que a igreja precisa fazer. E é isso que desde quando nós chegamos, antes de pandemia, eu costumo orientar a igreja de Itapirapuã a se preparar melhor para que quando saírem, pregarem o verdadeiro evangelho às pessoas. Porque evangelho é relacionamento. Evangelho é misericórdia, é compaixão, é graça, é proximidade com as pessoas. Eu costumo dizer, irmão Elton, a irmã Joana fica brava comigo, que eu saio 6h30 de casa, vou para a academia e só chego em casa tipo 10 horas, 10h20, já vou para o programa de rádio. E aí um belo dia ela ficou brava e perguntou onde é que você estava. Eu falei, olha, eu vou fazer igual Jesus falou para Maria e para José. Você não sabia que eu estava cuidando das coisas do meu pai? Então, evangelho é relacionamento. E graças a Deus, hoje em Itapirapuã, a igreja é respeitada porque existe uma proximidade com a minha comunidade e nós somos muito bem-quistos por essa comunidade e nós nos alegramos muito porque a igreja ela precisa sair do ambiente físico, do ambiente de quatro paredes. Calma aí, então, nós precisamos... pode ficar tranquilo. Nós estamos ao vivo e acontece isso. Então, nós precisamos sair da zona de conforto. E a igreja, essa pandemia, ela veio justamente para fazer um despertar na igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que elas saiam das quatro paredes e vão ao encontro daqueles que estão sedentos de ouvir a mensagem da salvação. Amém, pastor. Quero aqui mais uma vez agradecer a presença aqui dos nossos irmãos. Está aqui o pastor Eli Machado, o pastor Tony Zamba, lá do Rio de Janeiro. Uma pessoa para o senhor convidar aí para a rádio para fazer um programa. Ele tem um trabalho excelente. Ele escreveu, inclusive, um livro lá. Depois eu quero te apresentar para que ele possa aí ter uma participação. Meu amigo Renato, guarda civil, Oswaldo, Elieber, Cláudio Omar, o Marcos Rodrigo, e o Márcio acabou de entrar aqui. Obrigado, meu amigo, meu vizinho aqui, mora aqui no prédio, meu amigo. Obrigado pela presença. O Wilton, aqui do bairro Goiás. Pastor Tony Zamba está aqui respondendo que está pronto para servir. Então, depois a gente conversa. E o Alexandre Mota, ele falou o seguinte: Itapirapuã está bem servida com os ensinamentos do pastor divino, homem abençoado. Obrigado, meu irmão, pelo comentário. Amém. A Igreja Batista Betel está aqui presente, a Maria Rosa está nos prestigiando. O Elieber falou: história de vida do pastor, exemplo de vida para nós. O irmão Oswaldo está aqui. Obrigado a todos os presentes aqui. Anderson, pescador, está aqui. Presente. Pastor, é muito bom a sua experiência de vida. E eu gostaria que o senhor contasse para a gente, compartilhasse com a gente alguma experiência, né, desse ministério seu, que o senhor queira aí deixar para a gente alguma experiência. E depois eu quero que o senhor fale também em relação ao seu trabalho
como preparador físico de futebol, especialmente do melhor time do mundo, que é o Flamengo, né? O senhor trabalhou lá. Vai ser campeão do mundo ainda, hein? Timão do coração desde pequeno. E queria que o senhor contasse alguma experiência sobre o seu ministério, em qualquer área, seja em Itapirapuã ou lá como preparador físico de futebol do meu querido Flamengo. E o que o senhor pode falar para nós sobre alguma experiência, pastor? Esses dias eu recebi uma ligação de um jogador chamado Felipe Gabriel, trabalhou comigo no Flamengo Português, hoje ele mora em Orlando, né, nos Estados Unidos, e ele me disse: Ferreira, eles me conhecem como Ferreira, você já era pastor e nem sabia, porque a sua postura sempre foi de um homem sério, íntegro e correto diante das suas atitudes. Então você já era chamado, já era pastor, só não era consagrado e nem tinha feito ainda um curso, né, de teologia para se qualificar para ser realmente consagrado. Então, é uma oportunidade, né, que eu tenho de glorificar a Deus através dos meus testemunhos. E eu costumo dizer que por onde eu entrei, as portas ficaram abertas, porque eu sempre mantive o meu caráter, sempre mantive a minha integridade com honestidade e, acima de tudo, com muita humildade. Porém, chega um momento em que a gente percebe que aqui já não é mais o meu lugar. Então, constantemente eu recebo propostas para voltar a trabalhar com futebol, com salários muito bons, sedutores, mas eu verdadeiramente eu me abdiquei de tudo, renunciei a tudo juntamente com a irmã Joana. Nós éramos para estar no local em João Pessoa, lá em Manaíra, né, que era o local que iríamos morar, mas aprove Deus nos mandar para o rio Itapirapuã, onde a água é termal, porque durante as 18 horas a temperatura é 35, né? 40 graus. Então, e tem água de coco ainda. Então nós nos alegramos porque ali foi que Deus nos mandou, e de lá só sairemos quando o Senhor também, da mesma maneira, com a mesma clareza que nos enviou, nos mostrar também que deveremos ir para um outro campo. E o mais interessante, irmão Elton, é que ao longo desse tempo eu não entendia, trabalhando com futebol, e hoje eu estava numa cidade, amanhã eu estava em outra, trabalhando num clube, viajando para jogar, enfim. E eu, gente, mas que legal essa vida, né? E quando eu abdiquei a tudo, eu falei: agora eu entendi porque Deus me colocou no futebol, porque a minha função é andar, é propagar o evangelho. Eu não consigo ficar preso muito tempo em algum lugar. Eu preciso estar andando. Eu preciso estar produzindo. Eu preciso frutificar para o meu rei e para o meu reino, e para que as pessoas também conheçam a alegria que eu tenho em servir a esse Deus maravilhoso e poderoso. Amém, amém. Glória a Deus por isso. Eu quero aqui mandar um abraço aqui para o pastor Altemar, está aqui nos abençoando com a sua presença. Quero mandar um abraço também aqui para a Lília, Maria Augusta, o Domingos Santana, o Sérgio, o Rodrigo lá de Senador Caneto, pastor Luiz Aurélio nos abençoou com a live aqui do Ministério Pão e Vida. Igreja Batista Vila Brasília está presente aqui, manda um abraço. Pastor, tem um comentário aqui que eu vou deixar o senhor comentar se isso é verdade ou não. O Sérgio está comentando aqui que o único time citado na Bíblia, sabe qual que é? O Santos. É uma brincadeira. Mas ninguém sabe que Santos era esse, né? Ninguém sabe, porque não consegue ganhar do meu Flamengo. Mas vamos lá. Pastor, conta um pouquinho para a gente aí sobre os frutos, né, desse trabalho do senhor. A gente sabe que iniciou aí com bastante dificuldade, mas graças a Deus, Deus tem usado o senhor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os frutos e depois o senhor falasse também para a gente como que faz. Nós sabemos da dificuldade que a maioria das igrejas batistas estão tendo, né, em continuar seus cultos. A gente não pode continuar pelo decreto, até pela segurança mesmo. Não estamos realizando, a maioria das igrejas não está realizando o culto presencial. Nós estamos realizando o culto online. Eu estou vendo que o senhor está bem antenado, tem a rádio web, está fazendo a transmissão. Fala um pouquinho aí também para os nossos irmãos, outros pastores, o quanto Deus tem abençoado sua vida através dessas ferramentas tecnológicas, né? O Zoom, o Instagram, e outras ferramentas que tem à nossa disposição
e também os frutos, né, que o senhor já tem colhido aí em Itapirapuã. Eu louvo a Deus porque nós não temos méritos nenhum, é o Espírito Santo que nos conduz, que nos direciona. E a irmã Joana, ela fica encantada porque toda madrugada eu oro e quando eu acordo pela manhã, eu falo, olha, hoje nós vamos fazer isso, 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 isso. E, rapaz, de onde você tira tanto projeto? De onde você tira tanta atividade? É do Senhor que nos orienta. Então, nós estamos ali para trabalhar. Algum tempo atrás, eu estava com suspeita de estar com câncer de próstata, né? Então, fui diagnosticado e deu um ponto na próstata e oramos. E numa dessas orações da madrugada, eu, Senhor, me dá disposição para trabalhar para Ti, Senhor. Não me deixe fraquejar naquilo para o qual o Senhor me chamou. E aí eu fiz uma ressonância e, para a glória de Deus, não tenho nada. Não tenho nada, o Senhor nos curou e nós nos alegramos. Então eu percebo que a minha areia da ampulheta que está acabando é Jesus que está voltando. Eu preciso produzir. Então eu sou 220 volts o tempo inteiro. Então eu não consigo parar. Então, diante desse movimento todo em Itapirapuã, nós tínhamos e temos 3 pessoas para batizar, né, antes da pandemia, e começou a pandemia, não teve. Recentemente eu batizei a minha sogra, que não era cristã, não era protestante, né? Ela era católica apostólica romana, então ela só queria ser batizada se fosse por mim. Recentemente nós a batizamos. Então nós temos 3 batismos, nós nos alegramos muito porque nós acompanhamos alguns casais lá em Itapirapuã, geralmente no interior de Goiás, tem muito essa questão de morarem juntos, viverem maritalmente, né, amasiadamente, mas não são casados. Então, geralmente, a nossa igreja hoje é como o ministério de Jesus. Tem muitas mulheres e elas estão sempre prontas a servir, mas às vezes, pelos maridos não serem cristãos, não serem crentes, não acompanharem, dificulta um pouco a presença delas na igreja e nas atividades. E o que é que nós fizemos? Nós vamos atrás dessas famílias e começamos a discipular alguns casais. Então, nós celebramos o primeiro casamento na igreja ano passado, final do ano passado, e essa irmã, ela foi para a igreja, ela mora há 12 anos com o seu marido, né? E aí nós fazendo aquele discipulado, né? Nós orientamos, depois de um tempo, orientamos a casar. E eles aceitaram, hoje permanecem lá conosco, que é o irmão Hélio e a irmã Neuziane, juntamente com seus 3 filhos. Inclusive, um dos filhos é para ser batizado, né? Na primeira oportunidade que tivermos. E nós estamos também acompanhando um outro casal, que a menina trabalhava, participava das atividades da igreja, porém vivia sozinho com os filhos. Então arrumou um namorado, se afastou da igreja, e eu deixei respirar, e depois de um tempo nós nos aproximamos dela, depois de uns 2, 3 meses mais ou menos, e hoje eles também estão sendo discipulados e querem se casar. Então nós estamos colhendo os frutos. Outro dia, conversando com o pastor Joel e a irmã Lúcia, né? E o pastor, tem 2 anos e eu preciso ver os frutos, colher os frutos. E aí ele, rapaz, eu fiquei tantos anos na PIB de Caldas Novas, depois de 13 anos foi que eu comecei a colher os frutos. E talvez você nem colha, você semeou, plantou e alguém vai colher, mas esse é o propósito. Claro. Né? Então eu vejo que nós estamos colhendo já os bons frutos que foram ali, através das boas sementes que foram semeadas naquele campo goiano. Então, nós temos essa oportunidade de estarmos próximos das pessoas e as pessoas tendo uma empatia com o nosso testemunho. E quando eu leio aqui em Mateus 28, 19 e 20, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E o Senhor, na sua fidelidade, que é a sua palavra, que é o Logos de Deus, né, sobre as nossas vidas, o Senhor tem sido fiel. Ele tem nos mostrado a direção. Nós estamos conseguindo trazer pessoas para o reino de Deus. Nós estamos mostrando para ela através dos nossos testemunhos. Eu costumo dizer que a maior pregação do cristão não é palavras, não é púlpito, é o dia a dia, é o seu a sua prática diária, o seu contato com as pessoas, é ser correto, é ser honesto, é ser educado, é ser gentil. Então eu louvo a Deus porque Deus tem trabalhado também esse comportamento em nós através do Espírito Santo. Então nós estamos fazendo discípulos e certamente ensinando-os a obedecer e a seguir e a servir esse Deus que é tremendo.
Amém. Quero agradecer a presença aqui do Valdeci. O pastor Tony Zamba fez 3 perguntas para o senhor aqui, vou falar, mas antes quero agradecer a presença do Ednir, do Marcos, do pastor Marcos Rodrigues, lá de Anápolis, está aqui nos prestigiando, irmã Deliane. E, pastor, o pastor Tony Zamba pergunta lá do Rio de Janeiro se o senhor é capelão esportivo também, pergunta como achar o senhor nas redes sociais e parabeniza, né, falando que é lindo o seu trabalho de plantação de igreja e se o senhor tem embaixadores do rei na sua igreja. Foi o primeiro projeto que nós implantamos lá. Nós temos hoje mais ou menos 8 garotos, né? Nós estamos fazendo um protótipo de organização ainda, né, com as crianças, e isso tem sido bastante gratificante para nós. Então, o que falta mais em Itapirapuã são pessoas do sexo masculino para me ajudar, porque Com certeza. são tantas... Inclusive, né, só falando aqui, completando aqui, o pastor Tony Zambu, nosso querido pastor divino, né, nós fizemos um curso de conselheiro lá para a associação lá do Vale do Araguaia, lá em Jussara. O pastor divino também participou desse curso, né, do nosso curso, e ele foi escolhido coordenador regional. Ele é o coordenador do DAER, do Vale do Araguaia, né, e tem feito um ótimo trabalho lá. É um conselheiro de embaixador do rei. E louva a Deus pela sua vida. Pastor, nós temos 4 minutos. O senhor pode continuar falando aí sobre o projeto, respondendo ainda. O senhor não respondeu para ele se o senhor é capelão esportivo e sua rede social. E outra pergunta, como que faz para as igrejas te convidar, né, para o senhor dar uma palavra na igreja, falar sobre a campanha de missões estaduais, né? Isso aí é o nosso objetivo para que essa campanha seja divulgada em todas as igrejas batistas do estado de Goiás e que a gente consiga alcançar o nosso alvo esse ano. Amém. Com relação à capelania esportiva, né, eu fui um dos fundadores do Atletas de Cristo aqui em Brasília, na cidade de Taguatinga, e recentemente eu tive contato com o pastor Rodrigo, né, e o irmão Grava, para colocarmos o trabalho do Atletas de Cristo também vinculados, reproduzindo o trabalho de Atletas de Cristo pela Rádio Vida Nova Gospel. Então, nós vamos transmitir e retransmitir os trabalhos do Atletas de Cristo. Então, o trabalho da rádio, ela precisa de pessoas para nos ajudar também, seja com projetos, seja como técnicos. Nós precisamos também de uma oportunidade, de um conhecimento maior. Eu estou me aventurando nessa área, gostei do locutor, me amarrei de falar da palavra de Deus para os 4 cantos do mundo, só que assim, eu não tenho muito conhecimento na área, porém eu preciso de pessoas técnicas capacitadas para nos orientar. Por exemplo, eu quero falar com um programa ao vivo com os embaixadores do rei lá em Goiânia, com o irmão Elton, e eu lá em Itapira, colocar essas pessoas, né, fazer um link, uma ponte para que as pessoas conheçam o trabalho dos embaixadores do rei lá aqui do estado de Goiás. E então, os irmãos também, caso queira participar, eu estou em várias redes sociais, no Facebook, Divino Ferreira, preparador físico, no Instagram, Pastor, cortou Ferreira, aqui. preparador Repete físico, as suas redes sociais, pastor... por favor. Sua rede No social, Facebook, repete. no Facebook é Divino Ferreira, preparador físico. No Instagram é Ferreira, preparador físico. E pastor Divino Ferreira. Então, os irmãos quiserem participar com sugestões na atividade da igreja, nas atividades da rádio, é só entrar em contato conosco. Tem meu telefone lá para contato. A nossa conversa está muito boa. Nós temos 1 minuto para a gente encerrar a live aqui. Eu acho que daria para falar mais 1 hora aí. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer cada um dos nossos queridos amigos e irmãos aqui que participaram, irmãos da igreja, policiais civis, guardas civis, agentes policiais penais, né? A gente da área de segurança tem muito amigo na área de segurança, meus amigos, vizinhos da minha igreja, enfim, todos que participaram aqui. Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe sua vida, Amém. A vida da sua família, que Deus continue te usando. O senhor é uma bênção de Deus e já ganhou um pontinho aí com meu amigo Márcio, porque o senhor é flamenguista, pastor flamenguista. Não, eu sou vascaíno. Ah, então já perdeu um ponto comigo. Mas Deus abençoe, meu querido. Fica na paz. Não posso mentir, né? Só tem 20 segundos aí para o senhor agradecer aí e que Deus abençoe a todos que participaram dessa live. Foi muito bom ter o senhor conosco.
Meus irmãos, Considerações. muito obrigado pela participação, muito obrigado pela paciência de nos ouvir. E saiba que o reino de Deus ganha com tudo isso, nós ganhamos em falar do amor de Deus, o reino de Deus precisa ser propagado e não se esqueça que nós somos filhos, servos e precisamos frutificar para que sejamos firmes esses ramos nessa videira do qual é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós agradecemos pela presença de cada um. Muito obrigado mesmo. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite. Nunca se esqueçam, nosso lema dos embaixadores. Uma vez embaixador do rei, sempre embaixador do rei. Sempre embaixador do